Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gibran, sou fundador da Tecnio. Estou finalizando meu mestrado em neurociência. Estou aqui em Águas de Lindóia, uma cidade muito bonita em São Paulo, 15 mil habitantes, mas extremamente bonita. Um congresso aqui nacional de neurociência, Sociedade Brasileira de Neurociência, apresentando aqui meu trabalho de mestrado e que vai virar também artigo. Pessoal, eu queria falar hoje algo muito interessante para vocês também, que é sobre os bastidores da inteligência artificial, né? Então, já também unindo com os conhecimentos das neurociências, que é como nós, né, formamos imagens, né, e vídeos, né, movimentos a partir da interpretação do mundo real que nós fazemos. E o ser humano, né, com a sua criatividade, encontrou formas de gerar, né, esses modelos nesses vídeos, né, nessas ferramentas de geração de vídeo que vocês já conhecem, muitos já devem ter utilizado. Eu vou falar agora de um trabalho feito pelos chineses do grupo da Alibaba. É um projeto chamado WAN, né, WAN. E o que tem de diferente em relação aos outros, né? Vocês já devem ter usado alguns modelos para gerar vídeos ou imagens, Midjourney, DALL-E do GPT, outros do Gemini, o Sora, etc. Porém, o que há em comum em todos estes? São modelos fechados que ninguém sabe como funciona e eles não passam essas informações. E o que aconteceu é que esse modelo WAN, criado aí pelo grupo do Alibaba chinês, eles não só criaram um modelo gratuito para poder utilizar, como eles publicaram um artigo de mais de 60 páginas mostrando detalhes do passo a passo de como esse modelo de inteligência artificial é construído. E similarmente ao que eles fazem, é o que nós fazemos na Tecnio quando a gente vai construir um modelo de inteligência artificial para nossos clientes. Então vocês vão conseguir perceber toda a engenharia que é feita por trás, todos os problemas que surgem, todos os raciocínios que são feitos, são explicados nesse artigo que estará aqui embaixo, né, a fonte desse artigo para quem quiser aprofundar e ler. Mas para quem não quiser ler, tem um pequeno resumo, né, em áudio que eu preparei para vocês de forma sintetizada, para que vocês conheçam, independente da área de conhecimento de vocês. Não tem muita coisa técnica, todos vocês vão entender e vale a pena vocês escutarem, porque é assim que se constrói um modelo de inteligência artificial. E o mais legal deste artigo, por que eu estou falando sobre ele, é porque tiveram muitas inovações em cima deles. Inclusive, eles estão para um próximo passo aí, que não sei se vocês estão sabendo, que é a criação de vídeo em tempo real. Então imagina você assistindo um filme ou assistindo algum vídeo, alguma série, seja o que for, e você direcionando ela em tempo real para o caminho que você gostaria que acontecesse, né? E ela sendo criada em tempo real, assim como uma pessoa conversa com você e vai dialogando com você. Imagina o filme, né? O conteúdo sendo dialogado. Mas isso não é fácil, não é trivial como muitos pensam, e vale muito a pena conhecer os bastidores, as inovações em cima disso. Para quem é da área, eles estão utilizando uma técnica muito interessante, né, que é uma técnica que une a modelagem Transformers de visão distribuída, né, de atenção distribuída, com a modelagem de Fusion, que é o DIT, né, que é Diffusion Transform. Então eles conseguem usar o melhor que tem na geração de texto com o melhor que tem na geração de imagem, mantendo a correspondência entre não só imagens, como a gente está vendo aqui as árvores, né? Então a folha que está passando aqui depois da minha cabeça é a mesma árvore que continua. Muitas vezes, quando você usa apenas o modelo de Fusion, pode ter alguns desalinhamentos, né? Alguns problemas de continuidade. Para isso eles acrescentaram o modelo Transformers, né? E isso é recente, isso não deve ter nem 3 anos, né? Esse artigo de Fusion Transformer. E outras técnicas bem interessantes aí de geração automatizada de descrição das imagens de texto, para que a qualidade possa ser maximizada. Realmente vale a pena aí, e um grande abraço a todos vocês, espero que vocês gostem do áudio. Até mais! Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, a
até pouco tempo atrás, parecia coisa de ficção científica, né? Totalmente. A capacidade da inteligência artificial de criar vídeos a partir de texto ou até de uma imagem. Imagina só, descrever uma cena e pronto, ela ganha vida. É incrível. Tipo, sei lá, um furão curioso saindo da água numa floresta. Ou a beleza da caligrafia chinesa sendo pintada ali no papel vermelho. Ou até uns monstros coloridos, tipo desenho animado, pulando numa cama. Exemplos ótimos que você deu e que mostram bem o potencial. Pois é, isso não é mais só promessa, tá acontecendo agora mesmo. Modelos como o Sora da OpenAI já estão aí, né? Capturando a imaginação de todo mundo. Exato. O avanço está sendo muito rápido. E o nosso foco hoje é justamente analisar, assim, bem em detalhe, um artigo técnico que saiu recentemente no archive.org. Ele apresenta um modelo novo e parece que bem potente de geração de vídeo. Chama-se One. Isso, One, o nome pra gente guardar. É importante a gente deixar claro, né? Toda a nossa conversa vai ser baseada nesse documento específico. O nosso objetivo é extrair o que tem de principal ali, as inovações, os resultados que os pesquisadores compartilharam. É fundamental focar na fonte, sim. Então, qual que é a nossa missão aqui? Tentar entender o que torna o One especial, o que ele faz além do básico de texto para vídeo, como é que ele se compara com outros modelos, tanto os abertos quanto os fechados, e, claro, qual a tecnologia, a engenharia toda por trás disso. Ok, então vamos lá, vamos desempacotar esse One. Vamos nessa. Para começar, o artigo já aponta uma questão importante. Existe uma diferença, né, entre os modelos open source, de código aberto, e os modelos comerciais, proprietários. Diferença de desempenho, de capacidade, até de eficiência. Por que é relevante tentar diminuir essa distância? Olha, essa diferença é crucial, porque ela acaba limitando o acesso, né? Limita quem pode usar essa tecnologia de ponta, quem pode inovar com ela. Pense em equipes menores, pesquisadores independentes, a comunidade geral. Fica um pouco para trás, né? Exato. E aí o One surge justamente como uma tentativa de encarar esse desafio. E o que eu acho mais interessante não é só a ambição de chegar num resultado top de linha, sabe? Comparável aos melhores sistemas fechados. O mais legal é o compromisso que os autores dizem ter em compartilhar todo o processo. Eles detalham tudo, como montaram os dados, como treinaram os modelos, as técnicas de otimização que usaram. A filosofia é essa, capacitar a comunidade open source. Isso é raro hoje em dia, né? Essa abertura toda. Bastante raro. E olha, os resultados iniciais que eles mostram, nos testes comparativos e tal, sugerem que o One realmente consegue competir. Em algumas métricas, até supera modelos bem conhecidos, tanto em avaliação automática quanto na opinião de pessoas mesmo. Essa filosofia de transparência é, uau, bem diferente do que a gente costuma ver. Mas para chegar nessa performance toda, o artigo bate muito numa tecla: os dados. Falam de qualidade, diversidade e uma escala, assim, absurda, milhares de milhões de vídeos e imagens. Como é que se lida com isso e, mais importante, como garantir a qualidade nesse mar de dados? Essa é a base de tudo, né? E o processo que eles descrevem é, nossa, incrivelmente rigoroso. É quase uma engenharia de dados à parte. Eles montaram um pipeline, tipo uma linha de produção, com várias etapas. A primeira é uma filtragem bem fundamental, focada nas propriedades dos dados mesmo. Tipo, o que exatamente? Verificam automaticamente coisas como excesso de texto no vídeo, a qualidade estética, usam até classificadores conhecidos como o do Lion 5B para isso. Conteúdo impróprio, claro, presença de marca d'água, logo, aquelas barras pretas. Ah, entendi. Problemas técnicos e de qualidade visual. Isso. E também problemas como superexposição, vídeo tremido ou desfocado, e se tem duração e resolução mínimas. Mas tem um ponto aí que me chamou muito a atenção. Qual? Eles implementaram um detector de imagens sintéticas, ou seja, imagens geradas por outras IAs. Segundo eles, mesmo uma contaminação pequena, tipo menos de 10% desses dados sintéticos no meio do treino, já prejudica o modelo final. Caramba! Que sensível. Muito. Mostra como esses modelos precisam de dados puros, digamos assim. E essa primeira fase de filtragem é tão exigente que eles dizem que elimina, pasme, cerca de metade dos dados iniciais. Metade? Nossa, é muita coisa.
Mostra bem aquilo, né? Qualidade acima de quantidade bruta. E depois dessa super limpeza inicial, o que acontece? Aí vem uma seleção mais focada no conteúdo, na semântica. Eles usam técnicas de clustering para agrupar os dados, sabe? Para garantir que tem diversidade, que não se perdam aqueles exemplos mais raros, mas que podem ser importantes. Ah, para não ficar tudo muito parecido? Exato. Depois, algumas amostras são avaliadas por humanos, numa escala de 1 a 5, e essa avaliação humana serve para treinar um outro modelo, o modelo Expert, que aí sim classifica o dataset inteiro. Tem também uma avaliação específica para a qualidade do movimento no vídeo. Movimento é chave para vídeo, né? Fundamental. E por fim, eles fazem um balanceamento. Garantem que tem dados de várias categorias bem representadas: tecnologia, animais, arte, pessoas, veículos, para deixar um modelo mais geral, mais versátil. Ok, dados impecáveis, super filtrados e balanceados. Mas como descrever esses dados para o modelo entender? O artigo diz que aquelas legendas simples que a gente acha por aí não bastam. Pois é, esse é outro ponto crucial. Eles falam da necessidade do que chamam de Dense Video Captioning, legendas de vídeo densas, detalhadas. A ideia, que também vem de outros trabalhos como o DALL-E 3, é que quanto mais rica e descritiva for a legenda, melhor. O modelo segue a instrução, imagino. Exatamente. Melhor ele consegue entender e gerar coisas complexas. Para isso, eles desenvolveram um modelo próprio de legendas, interno deles. Ah, interessante. E como treinaram esse modelo de legendas? Com uma mistura. Usaram dados abertos, de datasets públicos de legendas e perguntas e respostas visuais, mas também coletaram dados internos focados em coisas bem específicas. Tipo reconhecimento de celebridades, de lugares famosos, personagens, contagem de objetos no vídeo, leitura de texto que aparece na imagem, tanto em inglês quanto em chinês, e até identificar o ângulo e o movimento da câmera. Isso começou com gente anotando na mão, e depois treinaram um modelo para fazer automaticamente. Uau! Então a legenda fica muito mais completa? Muito mais. O resultado são legendas bem mais ricas do que aquelas descrições curtinhas que a gente costuma ver. Certo, então temos dados de altíssima qualidade, legendas super descritivas. Agora a gente entra no coração do sistema, né? Como é que o Wan gera o vídeo de fato? O artigo menciona 2 componentes-chave, o Envy e o Diffusion Transformer, o DIT. É aqui que a coisa fica mais técnica. Aqui entram os detalhes mais técnicos, mas vamos tentar simplificar. Primeiro, o OneVA. Pensa nele como um compressor e descompressor inteligente específico para vídeo. Ok. A função dele é pegar o vídeo original, com aquela montanha de pixels, e transformar numa representação bem mais compacta, num espaço que a gente chama de latente. É com essa representação compacta que o modelo principal, o DIT, vai trabalhar, porque é mais eficiente. E depois, claro, o VA faz o caminho inverso. Pega a representação latente gerada e transforma de volta no vídeo que a gente vê. E o que tem de especial nesse VA do Wan? A grande sacada é que ele é um VAI 3D causal. O 3D é porque ele lida com o espaço e tempo, né? E o causal é fundamental para vídeo. Significa que, ao processar um frame, ele só considera a informação dos frames anteriores. Ele respeita a ordem do tempo. Ah, para manter a coerência do vídeo, né? Não misturar as coisas. Exatamente. Isso é essencial. Além disso, eles fizeram várias otimizações. Dizem que esse VAI preserva melhor a informação temporal. E com um truque que chamam de Feature Cache, ele consegue processar vídeos longos de forma mais eficiente. Basicamente, ele reutiliza cálculos de pedaços anteriores do vídeo para não sobrecarregar a memória. Inteligente. E segundo eles, isso torna o VAI deles bem mais rápido e econômico em termos de memória do que outros VAIs usados por aí. Entendi. Então, o VAI organiza e comprime o vídeo de forma inteligente. E o tal do Diffusion Transformer, o DIT? É ele que cria o conteúdo novo, a cena? Isso, precisamente. O Wan usa essa arquitetura DIT que ficou bem famosa para gerar imagens e agora vídeos também. O processo, de forma bem simplificada, é o seguinte: ele começa com puro ruído digital, tipo uma TV fora do ar. E aí, o DIT, que é guiado pela legenda de texto que foi processada por um outro componente, um codificador de texto, no caso deles um MT5,
Por que esse o MT5? Eles escolheram esse por ser muito bom com várias línguas, especialmente chinês e inglês, e por entender melhor a composição da frase segundo os autores. Bom, então o DIT, guiado por esse texto e pela estrutura que o VIE criou, aprende a remover esse ruído inicial, gradualmente, passo a passo. É como se ele fosse esculpindo o vídeo final nesse espaço latente. Que processo fascinante! E como eles treinam isso? Eles usaram uma técnica chamada flow matching. É uma abordagem matemática um pouco diferente dos métodos de difusão mais comuns, e eles dizem que torna o treino mais estável. E o treino é feito em fases. Começam com imagens, para alinhar bem o texto com a imagem, depois introduzem vídeos e vão aumentando aos poucos a resolução e a duração. Assim o modelo aprende gradualmente, do mais simples para o mais complexo. Faz sentido. Mas treinar esses monstros, porque são modelos gigantes, né? Com bilhões de parâmetros e ainda mais com sequências de vídeo que são longas, isso deve exigir um poder computacional absurdo. Como é que eles lidaram com essa escala toda? Esse é um dos grandes desafios. Eles dedicam uma parte considerável do artigo para explicar como conseguiram, digamos, domar essa fera computacional. Imagina. O DIT, como a gente falou, é o que consome a maior parte dos recursos. Especialmente um mecanismo interno dele, chamado atenção, que é o que permite ao modelo relacionar diferentes partes do vídeo e do texto. O custo disso aumenta muito rápido com a duração do vídeo. E o uso de memória também dispara, pode chegar a terabytes. Terabytes de memória temporária, meu Deus! Exato. Para lidar com isso, eles usaram estratégias de paralelismo bem sofisticadas. A ideia básica é dividir o trabalho de forma inteligente. Dividem tanto o modelo em si quanto aqueles dados temporários gigantescos, as ativações, entre centenas de processadores, as GPUs. Centenas? Sim, estamos falando de computação em larga escala. Eles combinam várias técnicas, algumas já conhecidas, outras adaptadas por eles, para otimizar a comunicação entre essas GPUs e, principalmente, para gerenciar a memória de forma eficiente. Uma das técnicas é até descarregar temporariamente dados menos usados para a memória da CPU ou para discos rápidos, os NVMe. Uma verdadeira orquestra de GPUs trabalhando juntas. Exatamente. Não precisa entrar nos detalhes dos nomes técnicos, como FSDP, CP, essas coisas. Mas o conceito central é esse: fazer muitas GPUs trabalharem juntas da forma mais eficiente possível. E eles conseguiram otimizar também para a hora de usar o modelo, a inferência. Porque, ninguém quer esperar horas para gerar um vídeo curto. Estratégias de paralelismo parecidas com as do treino, para poder usar várias GPUs juntas e acelerar a geração. E criaram também um sistema de cache esperto durante o processo de difusão. Cache? Como assim? Lembra que o DIT vai removendo o ruído passo a passo? Eles perceberam que os cálculos entre um passo e o próximo são muitas vezes parecidos. Então eles cacheiam alguns resultados intermediários e reutilizam nos passos seguintes. Isso deu um ganho de velocidade bem considerável, segundo eles. E por último, usaram quantização. Quantização? Você pode explicar um pouco melhor o que é isso? Claro. Pensa assim, em vez de usar números com muitas casas decimais para fazer os cálculos dentro do modelo, a quantização usa números com menos precisão. É como fazer contas usando frações mais simples em vez de números super exatos. Ah, ok. E isso ajuda como? Torna as operações matemáticas muito mais rápidas e consome bem menos memória. O desafio é fazer isso com cuidado, para não perder muita qualidade no resultado final. Eles combinaram várias técnicas de quantização e conseguiram acelerar bastante a inferência com isso também. Entendi. Menos precisão, mais velocidade. Uma troca inteligente. Ok, então temos um modelo potente, otimizado. Mas como garantir que ele entende o que a gente quer dizer no prompt? A qualidade do pedido do usuário faz toda a diferença, né? Totalmente. É um ponto fundamental. Eles chamam isso de alinhamento de prompt. E a solução deles tem duas partes. Primeiro, durante o treino. Como a gente já falou, eles usam aquelas legendas super ricas e diversas. Certo. E depois, quando alguém, um usuário, escreve um prompt mais simples, eles usam um outro modelo de linguagem, um LLM, para meio que traduzir ou reescrever esse prompt. O objetivo é deixar o prompt do usuário mais parecido com aquelas legendas detalhadas com que o One foi treinado. Ah, tipo o LLM adiciona detalhes,
Sugere movimentos, organiza a informação. Exatamente. Adiciona detalhes que talvez a pessoa não tenha pensado, sugere como descrever o movimento de forma mais natural, organiza a descrição numa estrutura que o One entende melhor, primeiro o estilo, depois um resumo, depois os detalhes. É como ter um assistente para te ajudar a escrever o melhor prompt possível. Muito bom isso. Uma espécie de intérprete entre a gente e a IA. E para saber se os resultados são realmente bons, avaliar a qualidade de vídeo gerado parece algo tão subjetivo de frente. Eles desenvolveram um sistema próprio de avaliação automatizado. Chamaram de OneBench. A ideia é ter um jeito mais objetivo e principalmente mais rápido e escalável de medir a performance sem depender só daquelas avaliações humanas que demoram muito e são caras. Um benchmark automático para vídeo. Como funciona? Ele mede várias dimensões que eles consideram importantes. A qualidade do movimento, a qualidade visual da imagem em si e o quão bem o vídeo segue a instrução do prompt. E como ele mede isso automaticamente? Usando uma bateria de métricas automáticas. Tem métricas para tentar capturar a fluidez do movimento, usando técnicas de análise de fluxo óptico. Outras para detectar artefatos estranhos, tipo deformações em rostos ou corpos. Tem até uma que tenta avaliar a plausibilidade física, usando um outro modelo de IA para ver se tem algo muito bizarro acontecendo, tipo coisas flutuando sem motivo. Que interessante! E também mede a consistência da identidade das pessoas ou objetos ao longo do vídeo, o controle da câmera, se a ação descrita no prompt realmente acontece. São várias métricas tentando cobrir diferentes aspectos da qualidade. E como eles juntam tudo isso numa nota só? Essa é a parte mais legal. Em vez de fazer uma média simples, onde tudo tem o mesmo peso, eles usaram milhares e milhares de comparações feitas por humanos. Pessoas viam 2 vídeos lado a lado e diziam qual preferiam. Com base nessas preferências humanas, eles calcularam pesos diferentes para cada métrica automática na pontuação final do OneBench. Ah, então a pontuação automática tenta refletir o que as pessoas realmente valorizam. Exatamente. Tentaram alinhar a métrica automática com o julgamento humano. E, segundo os resultados que eles publicaram, o One consegue pontuações bem altas nesse benchmark, superando outros modelos conhecidos. E eles também validaram isso em outros benchmarks públicos e com mais avaliações humanas diretas. Parece que no texto para vídeo, o One realmente trouxe avanços importantes. Mas você mencionou que o artigo sugere que ele faz bem mais do que isso? Sim, a arquitetura base que eles criaram se mostrou muito flexível. E eles exploraram um monte de aplicações extras, o que é bem impressionante. Conta mais. O que mais ele faz? Olha, tem várias coisas. Primeiro, imagem para vídeo. Ele consegue pegar uma imagem parada e animar, dar vida a ela. Legal. Depois, algo que eles chamam de edição de vídeo unificada. Isso aqui é bem poderoso. Permite editar um vídeo que já existe usando texto ou outra imagem, ou máscaras para indicar a área a ser mudada. Dá para expandir o cenário para fora do quadro original, outpainting, preencher partes que estão faltando, inpainting, modificar objetos, trocar rostos, tudo de forma integrada. E o legal é que funciona para editar imagens também. Nossa, isso abre muitas possibilidades para edição. Muitas mesmo. Além disso, como ele foi treinado também com imagens, ele é bom em texto para imagem, gerando imagens estáticas de alta qualidade. Tem também personalização de vídeo. Você dá uma foto de referência de uma pessoa ou objeto e ele tenta manter a identidade daquela pessoa ou objeto no vídeo que ele gera. Manter a identidade é difícil, né? É um desafio grande. E a abordagem deles para isso é interessante. Em vez de usar extratores de características que podem perder detalhes, eles condicionam um modelo diretamente na representação latente da imagem de referência lá do VA para tentar preservar melhor a aparência. Ah, entendi. Que mais? Tem controle de movimento de câmera. Você pode especificar como quer que a câmera se mova na cena. Se vai ser um zoom, um traveling, um giro. E talvez um dos mais impactantes. Geração de vídeo em tempo real. Tempo real? Como assim? Rápido o suficiente para ser interativo. Exatamente. Combinando a arquitetura deles com outras técnicas mais recentes de aceleração, tipo destilação de modelos, eles mencionam LCM e aquela quantização que a gente falou, eles conseguiram chegar a gerar vídeo a 8, 10, até 20 frames por segundo. Isso rodando num hardware de consumidor, tipo uma placa de vídeo potente, mas acessível.
20 frames por segundo, isso muda tudo. Abre porta para games, para aplicações interativas. Com certeza. É um avanço bem significativo. E, para completar, eles ainda mostraram capacidade de geração de áudio sincronizado. Ele cria trilha sonora também. Sim, ele consegue gerar sons ambiente, música de fundo que combinam com o vídeo. Você dá o vídeo e um prompt de texto para o áudio. Por enquanto, eles mencionam que não gera fala humana, por causa da forma como filtraram os dados de treino de áudio. Mas já é um passo para gerar uma experiência mais completa. Uau, é muita coisa. Imagem para vídeo, edição super completa, personalização, controle de câmera, tempo real, áudio. É quase um canivete suíço da geração de mídia. É uma boa analogia. Mostra a versatilidade da arquitetura base que eles desenvolveram. Mas claro, como toda tecnologia, especialmente as novas, imagino que tem as suas limitações. O artigo reconhece pontos fracos. Sim, eles são bem transparentes quanto a isso também. Apontam, por exemplo, a dificuldade em manter detalhes muito finos, muito nítidos, em cenas que têm movimento extremamente rápido. Parece que isso ainda é um desafio geral para a área. O que mais? O custo computacional. Mesmo com todas as otimizações, treinar e até rodar um modelo maior, eles têm versões de tamanhos diferentes, ainda exigem bastante recurso. Mencionam algo como 30 minutos para gerar um vídeo no modelo de 14 bilhões de parâmetros, numa única GPU, sem as otimizações de inferência mais avançadas. Sim. Ainda não é instantâneo para todo mundo, então. Não, ainda não. E outro ponto é que, por ser um modelo treinado de forma geral, com dados muito variados, ele pode não ser tão bom em domínios super específicos, como, gerar imagens médicas super precisas ou animações para educação infantil muito estilizadas, quanto um modelo que fosse treinado só para aquilo. Faz sentido. Especialização versus generalização. E qual a visão de futuro deles? Na conclusão, eles reforçam muito aquele compromisso com a abordagem open source. Querem continuar melhorando, escalando os dados, os modelos, mas principalmente querem incentivar a comunidade a usar o One como base, a pegar esse trabalho e adaptar, criar versões especializadas para diferentes áreas. A ideia é que ele seja um ponto de partida para mais inovação, feita de forma aberta. Que jornada, hein? Uma visão bem completa desse modelo One. Se a gente fosse resumir os pontos-chave para quem está ouvindo, o One é um esforço bem grande para empurrar a geração de vídeo open source para frente, né? Tentando diminuir aquela distância para os sistemas fechados. Exato. A gente viu como a base de tudo é a curadoria super rigorosa dos dados e uma arquitetura pensada para o vídeo, com aquele VAE causal e o DT otimizado. Fundamental. Exploramos a versatilidade dele, que vai muito além do texto para vídeo. Edição, personalização, controle de câmera, áudio e até, geração em tempo real. Impressionante, né? E notamos também o foco grande na eficiência, tanto no treino quanto na hora de usar, o que pode tornar essa tecnologia mais acessível no futuro. Para quem nos ouve, acho que isso dá uma boa ideia do ritmo maluco que está a inovação em IA generativa, né? E o potencial que essas ferramentas têm para mudar a forma como a gente cria e consome o conteúdo visual. Com certeza. E talvez, para finalizar, um pensamento para deixar no ar, bem na linha da filosofia do artigo que a gente discutiu, eles apostam muito nessa coisa da partilha, do conhecimento aberto, para acelerar o campo todo. Então, fica a pergunta, será que essa abordagem aberta, como a do Quan, em contraste com modelos mais fechados tipo Sora, vai mesmo conseguir moldar o futuro das ferramentas criativas de IA? Será que vai levar a uma maior democratização, permitindo que mais gente, mais criadores com menos recursos, tenham acesso a essa tecnologia de ponta? É uma boa pergunta. Pensando naquela demonstração de tempo real, que tipos de entretenimento interativo, de experiências imersivas, ou até de ferramentas para prototipar ideias muito rápido podem surgir bem antes do que a gente imagina, talvez mudando fundamentalmente a nossa relação com o conteúdo digital. É algo para a gente ficar de olho, sem dúvida.